Oi gente, bom dia. Primeiro eu quero agradecer todas as mensagens que eu recebi pelo primeiro vídeo, das pessoas me mandando carinho, me mandando informações, me contando um pouquinho da história de vocês também. Então quer dizer que foi muito importante. Esse é o segundo vídeo, eu espero que ele fique um pouquinho melhor do que o primeiro. E como eu disse, como eu não sei ainda mexer com tudo isso, aos poucos eu vou conseguindo fazer tudo direitinho. Bom, primeiro eu quero mandar um beijo pro meu grupo. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Nada de Pânico. É um grupo que eu acolhi com muito carinho. E eu tenho todas as pessoas do grupo como se fossem da minha família. São todas pessoas que passam pelo que eu passei, estão passando, estão superando, estão tentando. E eu quero mandar um beijo muito especial pra vocês, tá bom? Beijo! E no último vídeo eu comentei no final que eu ia falar sobre como é que foi a minha experiência a primeira vez com o síndrome do pânico, como é que eu descobri. Mas o que aconteceu? Durante esse tempinho entre o primeiro vídeo e o segundo vídeo, muitas pessoas vieram conversar comigo e falar assim: ai, Adri, eu tenho esses sintomas, então eu acho que eu tenho isso. Eu falei: não, peraí, entre achar e ter certeza que tem, a distância é muito grande. Então eu resolvi nesse vídeo abordar um pouquinho o que é a síndrome do pânico, o que é a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, como elas se manifestam na gente e a partir de que momento isso vira um transtorno, né? Porque existem pessoas que têm crise de pânico ou uma crise de ansiedade uma vez só na vida e nunca mais tem, porque é normal. O medo é normal, a ansiedade é normal, faz parte do nosso dia a dia. Não tem problema ter medo, ter ansiedade. O medo é uma coisa até que nos preserva. Por quê? Porque quando eu tenho medo de alguma coisa, eu não vou de peito aberto para uma situação e eu tô me resguardando. Então o medo também é necessário. Mas até a página 2, quando o medo já não começa a fazer bem, o medo te atrapalha no seu dia a dia. A ansiedade, mesma coisa. A ansiedade, ela é normal, a gente tem ansiedade antes de uma prova, a gente fica ansioso para o nascimento de um filho, para um acontecimento, para um dia de casamento. A ansiedade, ela tá no nosso dia a dia, ela é inserida no nosso dia a dia. Mas a partir de que momento essa ansiedade vira um transtorno, vira uma doença que eu preciso tratar? Então é isso que eu queria falar um pouquinho nesse vídeo. Então vamos lá. A síndrome do pânico, que foi o que eu tive, né? O que eu tive e acabei desenvolvendo outras coisas. A síndrome do pânico, elas são crises que a pessoa tem em determinado momento, pode vir do nada, que ela dá uma sensação de desamparo muito grande, uma tremedeira, que são os tremores, o coração acelera assim a ponto de você achar que vai ter um infarto de verdade, dificuldade de respirar, justamente por causa da crise, medo intenso, você começa a sentir um medo e às vezes você nem sabe do que é, você simplesmente está com aquele medo e você não tem ideia de onde surgiu o medo, é um medo, acha que vai morrer e a sensação de morte, aquela sensação de morte iminente, você acha que vai morrer. A síndrome do pânico tem outros sintomas, mas os que a gente mais ouve durante a crise são esses daqui, aquele medo, vontade de sair correndo, aquela sensação que você vai morrer, que precisa de um médico, e isso normalmente dura de minutos até mais ou menos meia hora. Eu mesma tive uma crise um dia que durou muito tempo, aí a tremedeira demorou muito a passar. Eu lembro que eu comecei a ter a crise e a tremedeira continuou, tipo, das 10 horas da manhã, a tremedeira foi passar a 4 horas da tarde, né? Então, foi bem forte. E a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é aquela ansiedade que te gera uma inquietação. Você tá inquieto, você não tem paciência, você quer fazer as coisas e não consegue. Uma fadiga, que é o cansaço, né? Porque a ansiedade te deixa ligado o tempo inteiro. É aquela coisa que você tá no 220, ligado no 220 direto, então isso cansa. A irritabilidade, você fica muito irritado, porque por você estar ligado o tempo inteiro, qualquer coisa externa que chegue até você
uma pessoa vem te falar alguma coisa, um chefe vem colocar um serviço a mais, aquilo já te irrita profundamente. Dificuldade de concentração, porque sua cabeça está funcionando 24 horas por dia, ela não para. Então você não consegue se concentrar exatamente numa coisa para fazer, num serviço, numa matéria, num trabalho. Então te falta, né, essa concentração. Tensão muscular, por você estar ligado o dia inteiro, o tempo todo, seus músculos estão trabalhando o dia inteiro. Então gera essa tensão muscular. E alteração de sono, fato, porque você passa o dia ligado. Quando deita, é aquela impressão. Eu falei, poxa vida, tô deitando, parece que minha cabeça começa a pensar em tudo que eu não pensei o dia inteiro. Então a sua cabeça começa a pensar naquela hora de dormir. Então você não consegue dormir, é sono agitado. E todos esses tipos de sintomas, eles te deixam com uma qualidade de vida inferior, atrapalhada. Você não consegue ter uma qualidade legal de vida, né? Então isso te atrapalha muito. E esses tipos de sintomas, quando eles começam a ser demais durante o dia todo, ou começa a dar mais, por exemplo, a síndrome do pânico começa a te dar de 5, 6 vezes por semana, e você começa a ter essas crises em vários lugares, então é hora de tratar. Você ter um medo é normal, você ter uma crise de ansiedade é normal. Por exemplo, muitas noivas, eu trabalhei muito tempo com noiva, então as noivas tinham essa crise de ansiedade antes do casamento. Mas ia lá, casava, passava, tava tudo bem, nunca mais tinha. Até é normal, o que todo mundo tem. Agora, quando isso é recorrente, 1, 2, 3 vezes na semana, e algumas pessoas até recorrente no dia, então pera lá, não tá fazendo bem pra mim, eu tenho que procurar um médico e achar uma solução de tratamento, né? É aí que é a diferença entre o que é ser normal do dia a dia, da vida da gente, e o que é já tá passando do limite de normal para um transtorno que te atrapalha para a vida inteira, te atrapalha no serviço, te atrapalha em escola, em relacionamento, atrapalha para tudo, não adianta, atrapalha. E me perguntaram, ai, mas como é que eu vou ver isso? Primeiro, procura ajuda de um médico. Vai num psiquiatra, num psicólogo. E antes de mais nada, principalmente a síndrome do pânico, que é uma das características, são aquelas sensações físicas mesmo, o psiquiatra mesmo vai te pedir uma bateria de exames. Que seria exames de coração, exame de sangue, porque vários tipos de outras doenças também têm alguns sintomas muito parecidos. Então, o psiquiatra ele só vai te tratar quando ele sabe que realmente não é nada físico, entendeu? Porque como é que eu vou tratar uma doença emocionalmente se eu tenho dúvida se ela é física? Normalmente, os psiquiatras, quando a gente chega numa consulta com um psiquiatra, a gente já chega com esses exames, que a maioria das pessoas que tem essas crises, elas têm crise e acabam indo para o pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, o pronto-socorro faz aqueles exames básicos, exames de sangue, coloca o eletro, faz endoscopia, porque às vezes é muito parecida com problemas de estômago. Então você já vai sabendo que realmente o físico tá ok, né? No meu caso, como foi muito antigamente que eu tive, em 97, uma vez eu fui parar no pronto-socorro ainda com suspeita de sarampo, porque a síndrome do pânico gerou uma reação no meu corpo que deixou todo manchado, então foi confundido com sarampo ainda. E o resto das vezes eu ia em médico, né? Até saber que poderia ser uma doença emocional. Então eu fiz vários exames físicos, fiz mais de 18 exames de sangue, fiz ultrassom do coração, da carótida, eletro, endoscopia e tudo vinha dando zerado, graças a Deus, né? Ainda bem, menos mal. Mas assim, e foi assim que eu descobri, entendeu? Então, não é só sentir isso de vez em quando, eu tô com medo de vez em quando, pronto, eu tenho. O ter a síndrome do pânico, ter uma TAG, uma ansiedade generalizada, ela é um pouquinho diferente do que aquilo que a gente sente todo dia, mas não nos atrapalha nas nossas funções normais. É aquela coisinha normal, entendeu? E isso é no dia a dia. Aí me perguntaram, mas por que eu tenho isso? Gente, existem N motivos.
Uma das coisas que eu aprendi muito nesses 20 anos com a síndrome do pânico são que pessoas sensíveis tendem a desenvolver esses problemas emocionais, porque elas são extremamente mais suscetíveis a tudo que acontece ao nosso redor, ao externo. Então, por exemplo, a pessoa vê uma notícia, do mesmo jeito que uma notícia afeta de um jeito para uma pessoa sensível, aquilo dói mais, aquilo incomoda mais, porque o nível de sensibilidade é diferente. Existe, sim, uma área de pesquisa que dizem que as mulheres tendem a ter mais, né, esse tipo de doença, síndrome do pânico, e eu particularmente acho que é justamente por essa sensibilidade que a mulher tem mais, né, que eu acho que as mulheres são mais sensíveis mesmo, mais perceptíveis, né, a tudo que gira em torno dela. E tem uma causa fisiológica também, é chamada um funcionamento nosso que chama noradrenalina. O que é a noradrenalina? Ele é uma função do nosso organismo que aparece em situações de perigos de verdade. São perigos reais. O que são perigos reais? Aquilo tudo que acontece de perigo que você se sente realmente ameaçado. Por exemplo, você está andando no meio da rua, o portão está aberto, tem um baita de um cachorro, sai correndo atrás de ti. É um perigo de verdade, você sai correndo, você está com medo, né? Essa noradrenalina, ela leva ao nosso organismo essas substâncias que fazem a gente ter esse tipo de reação de escape do perigo. Então você consegue correr, o seu coração acelera, você acaba suando frio, aí passou o perigo, o cachorro tá longe, eu tô fora de perigo. Você tá tremendo, o coração tá acelerado, mas isso teve um motivo real, né? Vamos buscar o exemplo, foi um cachorro que tava correndo atrás de você. N exemplos, uma batida de carro, um assalto, qualquer coisa que te deixe em situação de perigo mesmo, né? De verdade. Mas existem alguns casos de quem tem a síndrome do pânico, essa noradrenalina, ela tem essa função desestabilizada. Então ela manda isso pro organismo da gente sem motivo real, né? Sem um motivo de verdade. Então por isso que as pessoas às vezes estão paradas, estão quietas e de repente começam a sentir tudo aquilo. Porque a função do organismo gerou tudo aquilo, a função da noradrenalina gerou tudo aquilo. Existe a causa emocional, que é mais comum, a causa emocional. A causa emocional são as pessoas que são mais sensíveis a tudo, a vida. Então qualquer coisa que acontece, que vem e traumatiza a pessoa, pode ser um fim de um relacionamento, pode desencadear uma perda muito grande, luto. Então tudo isso acaba desenvolvendo a síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade, que a pessoa depois, com o tempo, tem que trabalhar tudo isso, né? Porque é uma forma dela enxergar a vida mais sensível do que os outros. Aí me perguntaram, mas como que é o tratamento? Tem cura? Gente, a cura é muito individual. Eu acredito que sim, que tem uma cura. Porque existem pessoas que teve a síndrome do pânico em um determinado período da vida e depois nunca mais tiveram. Então você pode classificar como curado, ponto. Mas o que eu preciso? Eu preciso primeiro ir num médico, começar um tratamento, escutar o que o meu médico diz e confiar no meu médico. Enquanto você não confia no seu médico, o tratamento não vai dar certo. É uma questão de confiança mesmo. E o que eu tenho que fazer? O médico vai te receitar uma medicação, né, algumas medicações que são inibidoras desses sintomas, né, que trabalham no nosso cérebro inibindo esses sintomas. Só que, além do médico, do psiquiatra e do médico, você precisa, em conjunto, fazer uma terapia. Por que a terapia, Adri? Por que a terapia? Porque se a causa for emocional, né, que é o mais comum de todos os casos que eu vejo, a causa emocional tem que ser tratada. Não adianta você tomar remédio, você pode tomar 1 ano, os sintomas desaparecerem, porque o remédio vai tratar o seu físico, mas não vai tratar o seu emocional. E o seu emocional tem que ser curado junto com o físico. E assim, a síndrome do pânico também. Por quê? Porque a síndrome do pânico ela acaba desenvolvendo
todos esses sintomas. E as pessoas acabam tendo muito medo de ir em lugar que elas tiveram a síndrome do pânico da primeira, da segunda, da terceira vez. Então, todos esses sintomas que a síndrome do pânico causam, a gente vai tratar com um psicólogo. A psicoterapia é fundamental para o tratamento, tanto da ansiedade quanto da síndrome do pânico. Por quê? Porque as duas doenças em si, elas acarretam outras doenças. Tem a fobia social, a síndrome do pânico normalmente acarreta a fobia social, porque você começa a ficar com medo de tudo, medo das pessoas. Agora a fobia, que é medo de lugares fechados, de não ver saída, tem que estar sempre perto de um lugar que você possa escapar. E a depressão. Por que a depressão é muito comum nos dois tipos de transtorno, tanto na síndrome do pânico quanto da TAG? Porque te tira a qualidade de vida. E a pessoa vai ficando triste. Lógico, aquilo entristece. A pessoa não é mais a mesma pessoa que sempre foi. Poxa, Adri, eu não consigo mais sair, não consigo ir para minha faculdade. Ai, a pessoa que está do meu lado não entende. É uma coisa chata, é fisicamente dolorida. Então, a qualidade de vida da pessoa é afetada, né? E isso causa uma depressão. Então, o tratamento emocional, que seria a psicoterapia com o psicólogo, ele é fundamental para isso. Tem cura? Tem. Mas é assim, depende muito de você. Eu digo que 50% da cura de qualquer uma dessas doenças é você saber que está doente, entender, não ter medo, não ter vergonha da doença e querer se tratar. É a sua postura diante do seu transtorno, né? Você não vai se prostrar num lugar, você não vai ficar debilitado, você não vai se entregar. Quanto mais você se entregar, mais esses sintomas crescem, mais a doença cresce e a sua qualidade de vida mais diminui, mais vai aparecendo outros tipos de transtorno. Quer dizer, é uma bola de neve que você mesma tem que parar, você mesmo tem que dar um basta. Então a sua postura diante a doença, diante ao transtorno, tem que ser positiva. Por mais que você esteja muito ruim, esteja triste, pense, eu vou ficar bem, não é real, eu não vou morrer, porque eu nunca vi, eu, Adriana, nunca vi ninguém morrer de síndrome de pânico, de transtorno, de ansiedade, não tem esse tipo de problema, e admitir que você quer se curar, quer ficar bem, né? A sua postura vai mudar muito, né? A forma do seu tratamento. E do mesmo jeito que a doença chega individualmente nas pessoas, porque cada pessoa tem uma forma de manifestar a doença. Umas é por perda, outras é pela própria descarga de noradrenalina, outras são mais sensíveis. Existem as teorias, né, as pesquisas que já viram também que a síndrome do pânico é hereditária, transtornos de ansiedade são hereditários, então é uma coisa familiar. Então a pessoa já conviveu com aquilo, às vezes na infância, né, habituou com aquilo. Então tudo isso a gente precisa tratar, né? Então, do mesmo jeito que ela chega para você de formas diferentes, a sua forma de tratamento vai ser diferente. Então, seu médico vai estabelecer uma forma de tratamento, uma medicação diferente de João, de Pedro, de Maria. A sua medicação provavelmente não vai ser igual a de todo mundo. A dosagem é diferente, porque a dosagem vai muito de como a pessoa está reagindo àquele tratamento. E a dosagem da medicação e o jeito que ela vai se portar. Então, do jeito que ela chega individualmente, o tratamento é individual, é pessoal e a cura também. Então, você vai encontrar muitas pessoas que têm transtornos de pânico e transtornos de ansiedade que falam, olha, eu convivo com isso há mais de 30 anos, eu acho que não tem cura. E você vai conhecer pessoas que falam, nossa, pra mim curou, passou, não tem, né, não tem mais nada. Então, tudo isso é muito individual e vai de você querer tomar, né? Uma postura mediante a todo esse transtorno que apareceu na sua vida. É ruim, mas pior é ficar, né, doente, né? Pior é não querer se tratar, porque tem uma vida toda pela frente. Normalmente as pessoas têm muito cedo, né? Eu vejo muitas pessoas muito cedo terem isso, e a vida tá aí para ser vivida, tem que ir para frente, não pode ter medo, né? O medo tá aí. Você não pode deixar ele te dominar. Você vai dominar seu medo, entendeu? E começar um trabalho contra
tudo isso que está atrapalhando a sua vida. Então, esse vídeo foi especificamente para isso que eu quis comentar um pouquinho com vocês da minha forma de ver a doença, da minha forma individual da doença e de como eu acho que tem tratamento e tem cura sim, né? O que eu quero é que vocês saibam que não estar sozinho é muito importante, que a família tem papel fundamental. Então eu acho que todo mundo que tem um problema desse na família, de ansiedade, de transtorno do pânico, que acabam desenvolvendo outros tipos de transtorno, eu acho que a família toda precisa fazer um tratamento em conjunto, né? Para não deixar aquela pessoa mais isolada ainda, aquela pessoa que tem o transtorno mais isolada, porque a pessoa já se acha, né, diferente de todo mundo. Por que eu tenho isso? Eu sou diferente? Eu sou complicado? Não. Vamos abraçar a pessoa, vamos trazer para a família e fazer um trabalho em conjunto, né, que é muito importante. Então foi isso que eu quis colocar hoje nesse vídeo. Os próximos vídeos, se vocês quiserem mandar até sugestão do que a gente falar. O próximo vídeo provavelmente eu vou falar um pouquinho da minha experiência particular com a síndrome do pânico. Eu quero comentar um pouquinho da família também, mediante a tudo isso. E eu quero agradecer muito, no meio do vídeo ou no comecinho, eu vou colocar o meu e-mail pra gente poder conversar, se quiser me mandar algum recado. Eu vou saber como colocar, porque agora já instalei um programinha legal no computador, vamos ver se eu consigo. E é isso aí, gente, não pode dar mole pra essa doença não, tem que encarar, tem que lutar, porque tem cura sim, vai depender muito de você, tá bom? Beijo!